Para todos nós, né? Já estamos ao vivo, já ao vivo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Estamos aqui com o doutor Evaldo Stanislau, infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, um dos maiores especialistas do Brasil. Atuou bastante no combate às hepatites virais e também à AIDS, e agora no combate na linha de frente ao coronavírus. E, por ironia do destino, o doutor Evaldo Stanislau também foi uma vítima do coronavírus. Então, hoje estamos aqui para ele compartilhar com a gente a sua experiência, não só como especialista na área, mas também como paciente. Bom dia, doutor Evaldo. É um grande prazer receber o senhor aqui nessa live. Bom dia, Marco. Bom dia a todos que estão acompanhando. Doutor, então eu gostaria que o senhor iniciasse para a gente falando sobre os sintomas da doença. O que o senhor sentiu, assim qual foi o sinal de alerta que o senhor percebeu que poderia estar com o Covid-19? Bom, só uma pequena correção, Marcos. Eu sou diretor da Sociedade Paulista de Infectologia e afiliado à Brasileira. O que me chamou a atenção foi uma tosse, né? Eu, na quarta-feira da semana passada, eu comecei com um leve mal-estar, uma tosse seca, e na quinta-feira essa tosse persistiu, o mal-estar cresceu, e no final do dia e começo da noite eu estava num estado realmente muito, muito ruim, muito mal. Então eu tinha tosse seca, falta de energia e uma dor muscular, uma dor de cabeça muito grande. No dia seguinte, eu tive febre, o mal-estar continuou muito importante, as dores continuaram muito importantes, a tosse se intensificou, comecei a ter um pouco de cansaço aos esforços, ao falar, né? E uma coisa muito característica que persiste, que é a perda do olfato, né? Então, tanto o meu olfato quanto o meu paladar, eles desapareceram, né? Então, hoje eu não sinto cheiro nem gosto de nada, né? Evidente, esse quadro ele foi se mantendo ao longo dos dias. Depois de uns 4 dias começou a melhorar gradualmente, né? Hoje eu estou realmente numa fase que eu considero muito boa. Hoje é o meu 8º dia, mais ou menos, de evolução, 8º, 9º dia. Me sinto bem mais disposto, bem mais forte. Persiste uma ou outra alteraçãozinha. E a alteração do olfato e do paladar também. Mas sinto que eu estou me recuperando plenamente. Se Deus quiser, semana que vem, cumprido aí o ciclo da doença e o período de quarentena, eu estou de volta lá na linha de frente. Uma coisa que eu pude fazer, que as pessoas em casa talvez tenham alguma dificuldade, foi monitorar minha saturação de oxigênio. Eu tenho aqui um aparelhinho que faz isso, minha esposa é médica e eu também pudemos acompanhar juntos, e com isso eu pude ir acompanhando bem de perto se havia ou não necessidade de ir para o hospital. Minha saturação de oxigênio bateu no limite, 93, foi o mais baixo que teve. Ficou a maior parte do tempo entre 94 e 95. Mas como eu sou médico, minha esposa é médica, a gente tem condições de ir acompanhando. Felizmente, eu consegui passar por essa fase mais difícil, sem precisar recorrer ao hospital, e graças a Deus está tudo dando certo agora. Doutor, apesar dos alertas dos principais especialistas do mundo, há quem diga que o novo coronavírus, seja uma gripezinha, e quando, na verdade, os efeitos dele são muito mais graves. Eu ouvi especialistas dizendo que se compara mais a uma pneumonia muito severa. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são os efeitos no organismo do coronavírus que acaba levando a pessoa à morte. A doença, ela é descrita... Primeiro que a gente tem que ter em mente que a gente está com uma doença muito nova. Tem pouco mais de 100 dias que a gente fala nesse novo coronavírus. Ela é descrita como 3 manifestações principais. Primeiro, uma síndrome gripal, que é parecido com uma gripe. Segundo, com um comprometimento respiratório mais importante que te leva a uma internação. E terceiro, com aquela forma mais grave que te leva à internação em unidade de terapia intensiva. Vamos lá, uma por uma. Síndrome gripal não é um termo adequado, eu acho. Porque mesmo quem não precisa internar, é muito diferente de uma gripe. A minha tosse, que foi intensa, ela era muito seca, diferente de uma tosse de uma gripe. O mal-estar que a gente sente, a dor muscular que a gente sente, é muito, mas muito mais intenso
do que o de uma gripe comum. Então, veja, eu tenho 52 anos, sou uma pessoa saudável, que me cuido. Imagina uma pessoa que não tenha a mesma saúde, que tenha um pouco mais de fragilidade. Então, derruba. E a gente tem observado no Brasil que muitos jovens têm se infectado. E mesmo jovens e saudáveis têm sofrido muito com a Covid. Então, essa fase, que é dita como síndrome gripal, eu insisto, é muito diferente de uma gripe, é muito mais intensa, derruba e tira completamente a sua energia. Imagine que você tem uma pilha dentro de você que movimente, faça com que você ande, faça as suas coisas, e que de repente tiraram a tua pilha. É exatamente isso que acontece com a Covid. Então é impossível você trabalhar, é impossível você fazer qualquer coisa, você fica literalmente de cama, né? A segunda fase, que é as pessoas que precisam internar, que é a pneumonia, a gente indica internação quando a gente tem um comprometimento pulmonar extenso e quando a saturação, a oxigenação do sangue cai, porque a função do pulmão é oxigenar o sangue, e o oxigênio é o combustível para as nossas células funcionarem. Quando você perde oxigenação, você é obrigado a internar para fazer um suporte de oxigênio, né? A pessoa começa a receber oxigênio por catéter ou por outros meios de ventilação, e para fazer um monitoramento mais de perto. Por fim, quando você tem o que a gente chama de uma síndrome de desconforto respiratório agudo, grave, né, que é um quadro de uma pneumonia viral extensa, com preenchimento dos alvéolos, com a completa disfunção da função do pulmão, a pessoa não consegue respirar, é como se você tivesse afogado numa piscina, sabe? Quando você mergulha, perde o fôlego, só que aí quando a gente está brincando disso na piscina, a hora que o fôlego vai embora, você sobe para a superfície e respira, não é isso? Na verdade, quando você tem essa outra situação, você não consegue subir para a superfície. Então, é aquela sensação de ficar embaixo da água, querendo respirar, só que não consegue porque o pulmão está completamente fora. Nessa situação, que é gravíssima, e muitas vezes com comprometimento de outros órgãos vitais, a gente tem que internar na UTI, entubar, fazer modos de ventilação com aqueles aparelhos de ventilação assistida. Isto é extremamente complexo, com uma mortalidade muito elevada. Tudo isso você multiplique por 1000 em termos de intensidade e risco quando você está diante de um paciente mais idoso ou com uma doença crônica, né? Então, veja, Marco, Covid-19 não é uma gripezinha, definitivamente. Eu acho leviano quem fala uma coisa dessa, e eu acho irresponsável, para não dizer criminoso, quem ataca e vai contra as autoridades sanitárias, a ciência e a medicina, quando manda as pessoas irem para a rua, abrir comércio, porque senão a economia morre. É importante lembrar a todos que não existe economia se não tem gente para consumir, né? Então, a primeira missão que a gente tem é salvar a vida. E cabe ao governo, cabe às instituições, buscarem saídas econômicas para manter a economia no seu basal, para manter as pessoas, sobretudo aquelas que estão na economia informal, com o mínimo de renda para se subsistirem, porque passada essa crise, a gente vai ter a vida inteira para ter economia, mas primeiro a gente tem que ter vida, senão não adianta nada. Doutor, muitos se comentam, tem gente que defenda a prescrição da hidrocloroquina. Hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. E também existem outros medicamentos aí que estão sendo aventados, por exemplo, o atazanavir, que é utilizado para o tratamento contra o HIV, e até o ministro da Saúde, numa coletiva, falou que chegaram para ele recomendar o uso do ivermectina, que é um remédio usado para combater carrapato em boi, né? Então, eu queria que o senhor falasse sobre essas receitas milagrosas, essas prescrições que estão sendo feitas aí, e as pessoas que, por conta da gravidade do problema, acabam querendo se agarrar em qualquer tipo de esperança, né? Então, eu gostaria que o senhor, do ponto de vista técnico, comentasse cada uma dessas prescrições. Vamos lá. A hidroxicloroquina, bom, antes de falar em remédio, a primeira coisa que a gente tem que saber é se o remédio funciona. Segundo, a gente saber se o remédio é seguro. Você não pode tomar um remédio que funcione se ele não é seguro. E você também não... Então, você tem que ter uma combinação de efetividade com segurança. Tá? A hidroxicloroquina,
ela é vítima de uma situação que está sendo politizada de uma maneira completamente desnecessária. É uma droga que tem uma evidência científica que tem algum grau de atuação, mas ela não pode ser tratada como o santo graal que resolve tudo, como uma panaceia que resolve tudo. Não é. Não é. Eu estou aqui, eu até anotei, eu peguei essa anotação quando você me fez a pergunta, porque há 2 dias eu entrei no clinicaltrials.gov, que é um site do governo americano, onde se registram todos os estudos clínicos no mundo, para qualquer coisa. Então, um bom estudo clínico, um estudo clínico sério, ele tem que ter registro no clinicaltrials.gov. No clinicaltrials.gov, se eu colocar como palavra-chave COVID-19, aparecem 388 estudos. Desses 388 estudos, 81 estão em torno de cloroquina ou hidroxicloroquina. Ou seja, é um número razoável, mas eu insisto, são estudos. 307, portanto, 307 outros estudos são sobre outras estratégias. E aí veja o que vem. 31 deles com plasma de pacientes convalescentes, que seria você pegar o plasma de alguém que já teve, que está curado, extrair desse plasma os anticorpos e usar esses anticorpos em quem está com doença. 10 com Remdesivir. Remdesivir é um antiviral que ainda não é comercialmente disponível, que foi desenvolvido para o tratamento do Ebola e que está sendo tentado como um tratamento aí, de salvamento, né, de último recurso para pacientes com Covid-19. Tem 22 estudos com Lopinavir. Lopinavir é um remédio originalmente inibidor de protease utilizado para tratar o HIV. Então, como é uma doença nova e com grande impacto, repare que todos esses estudos estão vindo de remédios já conhecidos para ver se funciona aqui na Covid-19, com exceção do plasma fresco, mas é uma estratégia já utilizada. 19 estudos são com interferon, que é um imunoestimulante e poderia atuar contra o vírus também SARS-CoV-2. Um estudo é com heparina. É outra coisa que surgiu aí na literatura, até nos jornais, na mídia, muitos colegas perguntando, usa heparina, vamos heparinizar, porque um dos mecanismos de lesão seria você ter pequenos trombos nos vasos pulmonares, na circulação pulmonar, interferindo com a oxigenação também. E a heparina reverteria isso. Mas tem um estudo registrado no Clinical Trials sobre isso. E olha que coisa, né? Você é um jornalista, não especialista. Travou. Perdemos a conexão com o Dr. Evaldo Stanislau. Alô, Marco? Oi, sim. Então, tá. Então eu falava... Vamos retomar. Eu falava do atazanavir e da ivermectina que você me perguntou. Tem zero estudos no clinicaltrials.gov com atazanavir e a ivermectina, que você, que não é um jornalista de saúde, entretanto, já teve informação sobre isso. Então, para você ter uma noção do descompasso que existe entre a informação científica e a informação que as pessoas estão recebendo. Então, é quase que um desejo mágico. As pessoas querem um pensamento mágico, que elas querem que apareça alguma coisa milagrosa, e na medicina não é assim. Então, veja, voltando para a hidroxicloroquina, eu não vou alimentar essa polêmica, isso é uma falsa polêmica. Por que é uma falsa polêmica? Porque o que eles querem é que a gente use para todos. Se fosse um remédio assim tão bom, comprovadamente tão bom, o mundo inteiro estaria usando para todo mundo, concorda? Não precisa ser muito inteligente para isso. Agora, não estamos usando para todos. Por quê? Porque a hidroxicloroquina ela tem efeitos colaterais cardíacos gravíssimos, pode causar arritmia. A população que tem formas mais graves são os mais idosos, que têm doença do coração, que têm doença em outros órgãos. Então, não pode ter uma estratégia única. A gente não pode tratar um remédio como se ele fosse o fim de todos os nossos problemas, porque não é. A gente não tem evidência. Agora, por que é uma falsa polêmica? Porque ninguém está proibido de prescrever. Aliás, hoje, qualquer paciente que interne por Covid-19,
É a alternativa que a gente tem, associar hidroxicloroquina com azitromicina. Está todo mundo fazendo isso dentro de um contexto de um termo de consentimento escrito e dentro de um conceito de segurança. Então, Marco, isso é uma casca de banana, não se pode escorregar nessa casca de banana, porque a liberação para o uso dentro das indicações com critérios de segurança da hidroxicloroquina existe. O resto é marola, é espuma política, é uma bobagem que estão fazendo, e só tem uma resposta para isso. É a resposta da ciência, ok? Doutor. Aliás, eu quero até fazer um comentário aqui adicional sobre isso. Eu acompanhei atentamente aí que o Davi Wipe teve Covid-19, o colega do INCOR também teve Covid-19, e ambos foram aí quase que torturados a dizer o que se tomaram ou não se tomaram. Estão me perguntando se eu estou tomando ou não estou tomando. Eu quero dizer o seguinte: não tem problema nenhum. Individualmente, os médicos, quando pacientes, se houver uma indicação, se houver segurança dentro de um contexto, por que não? Mas não dá para dizer que porque fulano, Beltrano, ou meu primo, não sei das quantas, que melhorou tomando hidroxicloroquina, porque é que nem aquela situação da gripe. A gripe é uma doença viral, causada pelo vírus influenza. Aí você tem um ciclo da doença. Chega lá no 4º dia, que é um momento de auge, e aí a pessoa cansada, não sei o que, vai no pronto-socorro, acabam receitando para ela um antibiótico, que é um remédio para bactéria, não para vírus. E aí a pessoa vai, toma o antibiótico e de repente fala, nossa, melhorei. Ela não melhorou por causa do antibiótico, ela melhorou por causa do ciclo da doença que já estava ali. Mas na cabeça dela, pensamento mágico, foi o antibiótico que melhorou. Na próxima gripe, ela vai querer tomar antibiótico de novo. Entendeu? Que se forma um ciclo. Então, não dá para a gente falar, porque o meu primo fulano que internou no hospital, não sei da onde, tomou e melhorou, que isso é verdade, porque o primo pode ter melhorado, porque já era o ciclo da doença de melhora. Nós estamos falando de uma doença viral, né? Então, para saber se funciona ou não, é o estudo clínico controlado, bem feito, que vai trazer uma resposta. E o médico, enquanto paciente, ele pode ter a sua subjetividade, as suas questões pessoais, e ele tem que ser preservado. O que vai responder o médico, enquanto médico, falando para o público, ou com responsabilidade de saúde pública, a resposta que tem que ser feita não é o que eu fiz ou deixei de fazer, e sim o que os estudos clínicos demonstram. Porque eu quero insistir, embora você tenha evidências frágeis que funcionam em algumas situações, você tem muitas evidências da questão da segurança. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade quando recomenda ou não determinado remédio. Doutor Evaldo, na edição passada do Jornal da Orla, eu publiquei um artigo em que eu falava que se eu fizer uma comparação, se o vírus, o coronavírus, fosse visível a olho nu, se fosse, em vez de um ataque viral, fosse um furacão, as pessoas realmente teriam mais dimensão do problema, da gravidade do problema, e adeririam ao isolamento social preconizado pelos principais especialistas e muitas autoridades aqui no Brasil. Então, essa semana eu lembrei que o Louis Pasteur, quando ele descobriu, entre aspas, os micro-organismos, ele foi até ridicularizado pelos seus contemporâneos, pelos seus colegas da academia, dizendo que os pequenos bichinhos do senhor Louis Pasteur iriam acabar com o mundo, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do isolamento social, quais as consequências de não se adotar o isolamento social, como o presidente Jair Bolsonaro defende, outras pessoas defendem, uma parcela significativa dos empresários defendem, e também, doutor, se é possível a gente adotar algum tipo de flexibilização nesse isolamento. Alguém até defendeu aí um rodízio de liberdade, não sei o que significa exatamente, se seria possível, mas... Em uma palavra para sintetizar tudo isso aí, é irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Eu poderia escolher até outra palavra que começa com I também, que é um pouco mais pesada, né? Mas eu vou escolher irresponsabilidade. Primeira coisa, em relação àquilo que a gente não vê, né? O Oswaldo Cruz
famoso sanitarista brasileiro, também foi vítima de perseguição e tudo mais quando combatia as epidemias no começo do século passado. A gente não vê o vírus, e é assim, é mesmo, porque são micro-organismos, né? Mas a gente também não está vendo, esse é um problema, Marco, as consequências dele, por falta de kit, por falta de diagnóstico. Então, o que nós estamos vendo na prática é que os casos estão aumentando muito, mas as pessoas ficam esperando para ter diagnóstico e não fazem diagnóstico por falta de kit. Isso interfere. E aí dá uma falsa sensação de que não é tão grave quanto acontece, quanto falam. Segunda questão é que, mesmo com falhas, o distanciamento social ele está conseguindo desacelerar um pouco a epidemia. E quanto mais efetivo for o distanciamento social, maior vai ser a sua efetividade em diminuir casos e achatar o pico, né? E aí, o que vai acontecer? As pessoas vão falar, olha lá, tá vendo? Não era tão grave quanto parecia. Sim, não será tão grave se a gente adotar o distanciamento social. Então, a gente precisa de mais teste, a gente precisa de mais diagnóstico, e aí as pessoas vão começar a enxergar mais números, e talvez acreditem. Ou elas mesmas vão ter que adoecer. Quando eu estou aqui dando esse depoimento para você, como fiz para outros veículos de mídia, é porque eu sei que eu tenho alguma visibilidade, assim como outros colegas, e estou mostrando que eu peguei. E eu não estou aqui, eu não sou uma fake news, eu estou aqui. Se precisar, eu mostro o meu exame. Tem gente que não quer mostrar o exame. Se precisar, eu mostro o meu exame que eu tive. Então, é importante, Marco, a gente mostrar nesse sentido. Segunda coisa que é importante, tem muito médico em Santos infectado. Tem muito profissional de saúde em Santos infectando. Nós não somos fantasia, nós não somos fake news, nós somos carne e osso. Outro dia morreu um jovem que trabalhava no SAMU, no Hospital Guilherme Álvaro, e morreu de Covid. Essa noite eu tive notícia que um colega, que foi meu paciente, inclusive, em outra ocasião, faleceu de Covid. Olhem ao lado, vejam quantas pessoas vocês conhecem que estão sofrendo com Covid. Quer dizer, é uma irresponsabilidade você não aderir ao distanciamento social. Como é que a gente enfrenta a Covid-19 e outras doenças que não tenham remédio ou vacina que sejam de transmissão pessoa a pessoa? Uma pessoa infectada, a gente acreditava que transmitia para 3 a 4. Acabaram de sair alguns estudos mostrando que no caso da Covid, uma pessoa infectada pode transmitir até para 6 pessoas. O vírus é facilmente transmissível. Se eu introduzo um vírus novo num lugar onde ninguém tem imunidade, ele vai entrando com tudo. A partir do momento que eu afasto as pessoas, que eu tiro as pessoas da rua, que eu ponho as pessoas em casa, o que vai acontecer? O vírus até pode entrar, mas ele não vai encontrar as pessoas para ele infectar e, portanto, andar para frente. Essa é a lógica do distanciamento social. A gente vai evitar o vírus? Não, mas a gente vai fazer com que, ao invés de ele vir numa velocidade de 100 por hora, ele venha numa velocidade de 2 por hora. E aí ele vai infectar um, vai infectar outro, mas ele vai dar tempo que a nossa capacidade de resposta hospitalar esteja compatível com o tamanho do desafio. O estudo do Imperial College mostrou que, mesmo tomando todas as medidas de controle, a nossa capacidade instalada de assistência ela será 25 vezes menor do que aquilo que é necessário para a gente atender os nossos pacientes de Covid-19. Ou seja, nós estamos sentados na cratera, na boca de um grande vulcão, prestes para entrar em erupção e vai jogar tudo para cima. O que a gente conhece como sociedade normal está em risco. Inclusive porque as pessoas vão continuar adoecendo do coração, de diabetes, de outras doenças, vão precisar do hospital, só que não vai ter leito. Porque além dos doentes ocuparem os leitos, eles ficam bastante, a média de permanência é grande. Ou seja, as pessoas não podem brincar. Distanciamento social, na falta de vacina e na falta de medicação comprovadamente eficaz, é a única medida de controle. É lamentável a gente ver isso que o Ministério da Saúde mesmo, certamente por pressões políticas, vem falando, não, em cidades que ainda não atingiram 50% da sua capacidade de assistência, a gente vai flexibilizar. Não tem o que flexibilizar. Elas não atingiram 50%, primeiro porque a gente não vê, como eu falei, não faz diagnóstico. Segundo, se flexibilizar, aí vai acontecer mesmo. Veja que teve uma manifestação domingo passado
E hoje já começa a aparecer notícias de pessoas que lideraram essa manifestação, como uma secretária da Damares, da ministra Damares, que estão aí com Covid. Então, essa doença ela é implacável, Marco. Ela se transmite com muita facilidade, não adianta a gente esconder. 5 a 6 dias de incubação, no máximo 14 dias de incubação, e a pessoa vai cair doente quando entra em contato com o vírus. E sendo idoso, doente crônico, e mesmo jovens e saudáveis, existe um risco grande. Como é que a gente pode sair disso? A gente só vai poder sair disso se a gente tiver uma estrutura de diagnóstico forte e robusta. Porque daí a gente parte para um modelo muito parecido com o da Coreia do Sul, com o da Alemanha, onde a pessoa, no menor sinal de doença, a gente isola, faz o exame, isola os contactantes e rapidamente a gente consegue, então, ir contendo, quase que como numa guerrilha, casa a casa, pessoa a pessoa, quem está com sintomas. E aí, a partir desse momento, a gente consegue, mais ou menos, ir abrindo a sociedade para uma volta ao normal. Mas é sine qua non, é essencial que a gente tenha essa condição. E aí, Marco, se você me permite, eu queria abordar uma outra coisa, que é o diagnóstico da Covid. A gente tem visto com muita preocupação aí as pessoas falando, não, eu vou fazer o teste rápido, porque daí eu já sei se eu tive ou não tive. Essa era uma questão que eu ia perguntar para o senhor, se já está se antecipando. Pode perguntar, então, Marco. Vai lá, faz a pergunta aí. Não, com relação ao teste rápido mesmo, eu ia perguntar. Ok, o teste rápido é o seguinte. Tem 3 maneiras de a gente fazer o diagnóstico de Covid. Clínico, epidemiológico. Qualquer pessoa hoje que tem um sintoma gripal no Brasil pode ser Covid. Dor, febre, mal-estar, cansaço, falta de ar, dor de garganta, tosse, pode ser Covid. Segundo, é o diagnóstico através da detecção viral. E a detecção do vírus a gente faz por aquele exame chamado PCR, que é reação em cadeia da polimerase. Esse exame ele é feito com cotonete. Esse cotonete, idealmente, ele deve ser introduzido pelo nariz e lá no fundo da nasofaringe, durante 10 segundos, tira, põe no meio de transporte e você vai pesquisar o vírus aí. Pode ser feito também pela boca ou por secreção respiratória baixa. Esse exame, ele tem que ser feito entre o 3º e o 7º, 8º dia de sintomas. É o período ideal, porque a gente vai achar o vírus neste momento. E é o único, eu insisto, é o único exame validado e considerado para o diagnóstico, né? Porque ele vai do vírus. A terceira maneira, que está começando a surgir agora, é a detecção do anticorpo. O anticorpo é alguma coisa que o nosso corpo produz em resposta a um agente infeccioso. Então, no caso, a gente entra em contato com o SARS-CoV, que é o vírus da Covid-19, e aí, depois de uns dias, vai produzindo anticorpos que podem ser detectados por laboratório. Uma das maneiras é esse teste rápido aí. O problema é que esse anticorpo, ele depende da pessoa. Eu tenho idosos que não fazem anticorpos. Eu tenho imunodeprimidos que não fazem anticorpos. E pior, após 7 dias de doença, apenas 50% das pessoas fizeram anticorpos. Ou seja, eu vou lá num lugar X, faço lá um exame e tem um resultado negativo e falo, oh, que beleza, não tenho nada. Bobagem. Você pode estar no que a gente chama de janela imunológica. E para ter 100% de certeza, você tem que esperar 14 dias. Que a partir de 14 dias, 100% das pessoas formaram anticorpos. Mas aí a gente entra num outro problema, que é a qualidade dos testes. O governo brasileiro importou algumas marcas em grande quantidade. E os testes de validação para ver se esse anticorpo, se esse teste é bom para detectar anticorpo aqui no Brasil, eles têm sido pífios, resultados pífios. Então, eu encaro o teste rápido hoje muito mais como um problema de saúde pública, quase que como uma coisa leviana e comercial, do que como uma solução. Em algum momento, eles vão ter uma utilidade. Quando passar essa fase aguda, para a gente fazer estudos soroepidemiológicos com as marcas que comprovadamente tiverem qualidade técnica para poder ser utilizadas. Doutor Evaldo, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu desejo melhoras, que o senhor é uma pessoa imprescindível para a saúde pública do Brasil. E quanto mais rápido o senhor retomar as atividades, melhor para todos nós. Grande abraço, obrigado pela participação. Marco, eu agradeço a sua deferência, as suas palavras, espero que essa live aqui tenha ajudado, fico à disposição, e eu quero dizer que eu, mais do que ninguém,
mal vejo a hora de estar lá de novo nos hospitais, na linha de frente, cuidando, e queria deixar uma mensagem. Primeiro, que nós estamos hoje na Sexta-feira Santa, domingo é Páscoa, é renovação, né, para quem tem fé, para quem acredita, e todos nós, de alguma maneira, temos alguma fé ou alguma crença, então acreditem, mas a gente tem que acreditar na ciência. Deus é uma entidade que para quem acredita e tem fé, só faz o bem. E Deus permitiu que a ciência fosse criada, que os médicos, que os cientistas existissem. E não é para outra razão, senão para fazer o bem. A ciência é um bem da humanidade, a ciência precisa ser respeitada. Todo o resto é crendice sem base e muito perigosa. É fanatismo. E o fanatismo mata, como a gente já aprendeu em situações anteriores. A gente precisa ter crença, sim, na ciência. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou a live aqui. Essa live vai ficar disponível aqui no Facebook. Reassista, compartilhe e minha dica é: fique em casa. Bom dia a todos.